aqui, pessoal, ó, eu já terminei essa primeira carreirinha, ó, tá? E eu terminei a minha carreira aqui e voltei, virei do avesso e voltei trabalhando pontos baixos em cima de cada ponto de base. Igual lá no ponto trança, a gente faz a trança, na outra carreira ou a gente trabalha pontinhos baixos ou pontos altos, meio pontos altos, do gosto aí da gente, da preferência que a gente tem. Então, aqui é a mesma coisa, aqui no caso tem que ser pontinhos baixos, ó. Então, eu vim, trabalhei os pontinhos baixos, eu cheguei aqui, ó, no finzinho, fiz o meu último pontinho baixo. Aqui, ó, eu vou subir 6 correntes, que é a altura do meu ponto alto quádruplo. E vou virar aqui o meu trabalho, ó, do outro lado. Aqui eu vou fazer as minhas 4 laçadinhas e vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho da base e vou fazer aqui o primeiro ponto alto quádruplo, para poder ficar aqui com os 2 pontinhos no início. Da mesma maneira que eu fiz na carreira anterior. Eu acredito, meninas, que esse ponto, se vocês não quiserem colocar aqui 2, 3 pontinhos aqui do lado, vocês podem estar colocando apenas um também aqui, ó, para poder depois vocês virem trabalhando aqui à volta, se for um caminho de mesa, por exemplo. Eu não sei, amiga Carla, o que você vai fazer com esse ponto, mas de repente aí, esse pontinho que fica aqui na lateral, deixando um pontinho aqui de cada lado, você pode estar prendendo depois para estar passando pontos baixos ou pontos altos e dar sequência aí no trabalho que você vai estar fazendo. Acredito eu também que tenha jeito de estar fazendo somente com as tranças, sem os pontinhos das laterais. Porém, se vocês forem trabalhar depois a volta, vocês vão ter que estar passando correntes, né? Então, seria bom, o ideal, deixar um pontinho, pelo menos aqui, ó, para vocês poderem ter essa base aqui, ó, esse pontinho de base, para trabalhar depois em volta do trabalho aqui, já do ponto pronto. Então, aqui, ó, nessa outra carreira, esse é o segredinho do ponto, então, que eu vou explicar pra vocês. Então, aqui, ó, nessa primeira carreira, eu fiz aqui os meus 2 pontos altos quádruplos, eu pulei 4 pontos da base, no 5º ponto, eu iniciei aqui os pontos altos quádruplos, né? Fiz 4. E vim pela frente, eu trancei essa parte aqui, ó, pela frente. Então, agora, no início da outra carreira, o segredo é fazer a trança por trás. Então, agora, eu vou começar aqui, ó, vou fazer minhas 4 laçadinhas. Eu vou pular os 4 pontos da base e vou vir no 5º ponto. E vou fazer aqui o meu ponto alto quádruplo, com as minhas 4 laçadinhas. Laço novamente 4 vezes. Venho no próximo pontinho da base e vou fazer os 4 pontos altos quádruplos agora aqui seguidinhos. Então, eu fiz o segundo, vou fazer aqui o terceiro. Opa. Isso, e agora vou laçar 4 vezes novamente e vou fazer o 4º. Então, fiz o 4º ponto alto quádruplo, ficou assim, ó. Então, aqui eu tenho os 2 pontos do início, eu tenho os pontos de base que eu pulei, igual na carreira anterior. Porém, na carreira anterior, eu fiz esses 4 pontos e lacei a minha agulha e vim trançando pela frente dos 4 pontos. Agora, eu vou laçar 4 vezes a minha agulha e vou vir por trás. Vou pegar aqui por trás. Pegando por trás, eu vou dar continuidade na minha trança. Ou seja, eu vou seguir aqui o desenho. Então, aqui eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui, esses 4 pontinhos que estão aqui atrás, ó, eu tenho que continuar ele aqui. Por isso que eu tenho que trançar por trás. Se eu vier trançando pela frente, eu não vou formar o desenho, tá, amiga Carla? Era isso que você não estava conseguindo fazer o ponto, porque ele tem esse segredinho.
Então, sempre observem, tá? O ponto que já foi trabalhado. E vocês vão conseguir aqui, ó, ir seguindo e fazendo o desenho. Eu tenho outra dica legal também que eu vou dar daqui a pouco pra vocês aí, ó. Já vou passar outra dica pra vocês também não se confundirem. Então, uma dica é... Essa primeira carreira, eu pulei aqui meus 4 pontos de base, fiz os 4 pontos e vim trançando pela frente dos 4 pontos. Na segunda carreira, eu já vou começar a trançar por trás. Na próxima carreira, já vai ser na frente, na outra já vai ser atrás. O início aqui do trabalho sempre vai ser essa repetição. Uma carreira eu tranço na frente, a próxima carreira eu tranço atrás. Na próxima carreira eu faço a trança na frente, na próxima eu vou fazer atrás. Essa é uma dica também para vocês não se perderem na contagem aí da trança, na hora de estar formando a trança. Então, aqui eu vou iniciar essa carreira fazendo aqui os meus pontos altos quádruplos atrás, formando a minha trança, fazendo por trás, ó. Eu venho aqui, então, pegando cada pontinho de base por trás... E venho aqui trabalhando, deixa eu ajeitar a câmera. E venho aqui trabalhando, ó, por trás. Nos meus pontos altos quádruplos. Aqui por trás. Então, aqui eu já fiz 2. Não, já fiz 3. Vou fazer o último, terceiro. Quarto, aliás. Quarto ponto alto quádruplo. Ó, já ficou assim, meninas, ó. Então, aqui eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui, ó, a trança tá solta, os pontinhos estão soltos. E aqui também, ó, ele também tá solto aqui. Aqui atrás, ó, eu estou dando continuidade nesses pontos que estão vindo lá de trás, ó. Por isso, a trança é feita atrás. Agora, eu vou laçar 4 vezes a minha agulha. Vou contar aqui, ó, os 4 pontos de base, vou vir no quinto. E vou começar novamente a fazer os 4 pontos altos quádruplos. Fiz um. Vou fazer o segundo. Vou fazer aqui o terceiro. Opa! E eu ainda estou atrapalhada com a linha, mas devagarzinho a gente consegue ir fazendo sim. A gente tem que dar uma esforçadinha para conseguir aquilo que a gente deseja tá realizando. Para mim tá sendo um desafio muito grande trabalhar com essa linha, porque eu nunca trabalhei com linhas. Mas acho que eu até estou me saindo bem. Dou umas atrapalhadas aqui, mas tá indo. Então, aqui ficou assim, meninas. Ficou assim, então. Então, aqui agora, pra gente não se confundir, o que nós vamos fazer? Então, eu já dei uma dica pra vocês. Eu comecei a primeira carreira trançando na frente, a segunda eu vou começar o início da carreira trançando atrás. Na próxima, eu vou começar o início da carreira trançando na frente. Então, vai ser sempre assim, alternada as carreiras. Uma dica para não se confundir na hora do trabalho. Outra dica legal que eu descobri aqui nesse ponto, se vocês observarem aqui, ó, no meinho do trabalho, vocês conseguem observar aqui, ó, que fica a pontinha desses pontos que estão aqui atrás. Ela está aqui em cima. Então, quando essa pontinha está aqui em cima, eu olho dentro desse miolinho do meu trabalho, eu vejo a pontinha aqui em cima, a minha trança vai ser pela frente. Então, eu venho, laço 4 vezes e venho trançando pela frente, ó. Eu venho aqui no primeiro pontinho e faço aqui os meus 4 pontos altos quádruplos pela frente. Laço de novo 4 vezes, venho no próximo pontinho, novamente aqui, ó, o segundo ponto alto quádruplo. Laço de novo 4 vezes, venho no terceiro pontinho de base que eu pulei, vou fazer aqui
quarto ponto alto, quádruplo. Laço de novo 4 vezes. Venho aqui no último. E novamente aqui, outro ponto alto, quádruplo. Pronto. O quarto ponto alto quádruplo está pronto. Nossa, chega até a travar a língua, né, pra falar esse nome desse ponto. Então, aqui, meninas, ó, pessoal, aqui vocês observem, dentro aqui do miolinho do trabalho, que essa parte de trás, esses pontinhos de trás e esses aqui se uniram aqui. Aqui, eu tenho a união, ó, dessas duas partezinhas aqui, ó, elas se unem aqui e sobem. Aqui, ela vai se unir de novo lá na outra carreira. Então, feito isso aqui, eu vou laçar 4 vezes aqui a minha agulha novamente. Vou pular aqui os 4 pontos de base, vou vir no 5º ponto. E vou começar tudo de novo. Vou fazer aqui os 4 pontos altos quádruplos. Primeiro, segundo, terceiro. E eu tenho uma dica bem bacana também, bem legal para dar para vocês, a respeito aqui do ponto, para vocês não ficarem com dúvidas na hora da execução aqui do trabalho, a respeito aqui das trançadas, se elas são pegas na frente ou atrás. Então, para vocês não terem dúvidas, de repente vocês estão fazendo o trabalho de vocês, esqueceram, eu não lembro, a carreira anterior eu comecei na frente ou eu comecei atrás. Então, aqui é uma dica também. Então, sempre, para vocês não se confundirem, observem aqui o meinho do trabalho, tá? Igual aqui, ó. Aqui, nesse meinho, eu consigo observar esses pontos aqui na parte de baixo, esses pontos que estão lá atrás. Já nesse meinho aqui, ó, eu consegui observar os pontos na parte de cima. Então, quando eu olho aqui no meio do meu trabalho, eu observo esses pontinhos aqui na parte de cima, a minha trança, ela é pela frente. Quando eu olho aqui no meio do meu trabalho, esses pontinhos aqui que eu observo eles aqui, lá de trás, eu consigo observar esses pontos lá de trás aqui, nessa parte de baixo, a minha trança, ela é atrás, porque eu trançando atrás, eu vou estar unindo essa parte aqui, esses pontos, com os outros pontos pegos atrás, feitos atrás, trançados lá atrás. E quando eu trabalho aqui, ó, unindo pela frente, aliás, trançando pela frente, eu estou unindo aqui, ó, essa parte que tá soltinha aqui com essa. Então, esse é o segredinho do ponto, Carla, que você tava com dificuldade, amiga. Então, eu observei aqui, eu estou vendo na parte de baixo esses pontos que estão lá atrás. Então, aqui eu vou laçar 4 vezes a minha agulha. Ajeitar a câmera. Vou laçar 4 vezes a minha agulha e vou vir por trás. Pego aqui, ó, entro com a agulha de cima pra baixo e venho aqui trabalhando por trás os 4 pontos altos quádruplos. Nossa, tá dando nó na língua. Então, venho, fiz o primeiro, fiz o segundo. Vou fazer o terceiro. Pegando por trás, vou fazer aqui o terceiro. E agora sim, eu vou fazer o último ponto alto quádruplo. Venho aqui no último e faço aqui o meu último ponto alto quádruplo. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. Então, aqui, meninas, ó, pessoal, aqui eu tenho a união dessa parte aqui dos pontos de trás e aqui também. Então, sempre fazendo essa observação. Observando aqui o meinho do trabalho,
vocês não vão se confundir na hora de estar trançando. Terminei aqui, ó, vou pular os 4 pontos de base novamente, vou vir aqui no 5º ponto e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui os 4 pontos altos quádruplos. Aqui os meus 4 pontos. Então, agora eu vou observar aqui no meio do meu trabalho, o que eu estou observando aqui, ó, são os pontos na parte de cima, e aqui na parte de baixo eu não consigo observar os pontos que estão lá atrás. Eu não vejo aquele pedacinho dos pontos que estão lá atrás. Eu vejo o pedacinho dos pontos que estão lá atrás na parte de cima e não na parte de baixo. Então, quando eu observo que ele está na parte de cima, a minha trança é pela frente. Quando eu faço a observação e ele está aqui na parte de baixo, a minha trança é lá por trás. Então, aqui eu estou visualizando ele na parte de cima. Então, aqui a minha trança agora vai ser na parte da frente. Então, eu laço a agulha 4 vezes e venho aqui pela frente. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu fio. E começo aqui, ó, a fazer então o ponto. E aí, eu vou fazer os 4 pontos, todos aqui pela frente. Eu vou trançar eles aqui na frente, um em cada pontinho aqui da base que eu pulei. Então, dessa maneira, pessoal, fazendo essa observação, vocês não vão ter dúvidas na hora de estar trançando. Porque se eu trançar a parte que é para trançar na frente e eu fizer a trança atrás, o ponto não se forma. Então, eu preciso trançar no lugar certinho. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazendo os pontinhos aonde tem que ser feito na frente e aonde ele tem que ser feito a trança atrás. Esse é o segredo do ponto pra ir formando aqui, tipo, o zigue-zague dele aqui e dando esse formato no ponto. Ó, pessoal, como tá ficando. Então, aqui, ó, ele já vai se formando o ponto. Então, agora aqui, eu vou dar uma desenroladinha no meu fio. Feito isso, eu laço 4 vezes aqui a minha agulha. Vou pular novamente os 4 pontos da base, vou vir no 5º e começo novamente aqui a minha repetição. Vou fazer aqui os 4 pontos altos, quádruplos, um em cada ponto de base. E vou fazer a minha observação dentro ali do meinho do meu trabalho. Coloquei laçada mais na agulha. Fiz aqui o 3º. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, meninas. Deixa eu desmanchar aqui. Vamos lá de novo. Vou fazer o 2º. Vou fazer o 3º. E agora sim eu vou fazer o último. Vou fazer o último ponto alto aqui, o 4º ponto alto quádruplo, e vou observar agora dentro do meinho aqui do meu trabalho. Então, observando aqui no meio, eu consigo visualizar aqui, ó, na parte de baixo, os pontos lá de trás. Então, a minha trança, ela é atrás. Quando eu olho e visualizo ele na parte de cima, a minha trança é na frente. Quando eu olho e visualizo ele só aqui na parte de baixo, então a minha trança agora é lá atrás. Então, eu laço 4 vezes a agulha, venho por trás e aqui atrás eu vou fazer os meus 4 pontos altos quádruplos, ó. 4 laçadas. Venho no 2º pontinho que eu pulei. E vou fazendo aqui os pontos para ir formando aqui o desenho do trabalho. Venho aqui mais um. Meu fio embolou, meninas, vou desembolar. Isso, desembolei o meu fio e já terminei aqui o 4º ponto alto quádruplo aqui atrás. E aí, o desenho, ó, já começa a se formar.
Aí, feito isso, sempre que eu terminar a trança, o trançado aqui do ponto, eu já venho e faço a mesma repetição. Eu conto aqui os 4 pontos de base, venho no quinto e já começo a fazer aqui novamente os 4 pontos altos, quádruplos aqui, um do lado do outro. E daí, vou observar o meu trabalho lá no meinho e ver o que eu consigo ver ali, observando em cima ou embaixo, aonde estão os pontos lá da parte de trás. E assim eu vou saber aonde que eu vou trançar. Se eu vou trançar na frente ou se eu vou trançar lá por trás. Então, venho aqui, ó. Terminei aqui esse último ponto. Eu vou observar aqui o meu trabalho. Eu estou visualizando a parte de trás aqui dos pontos em cima. Então, se eu estou visualizando em cima e não embaixo, a minha trança agora, ela é pela frente. Então, sempre fazendo essa observação, pessoal, vocês não vão se confundir na hora de estar trançando o ponto. Então, eu venho aqui agora e faço aqui os 4 pontos pela frente, ó. Quando eu terminar aqui a minha carreira, vou passar de novo a carreirinha de pontos baixos, um em cada ponto da base, e vou dar sequência no meu trabalho. Já vou virar lá, vou começar de novo, observando o trabalho, para poder fazer o trançado. Então, venho aqui no último pontinho, e aqui sim eu faço o meu ponto. Pronto. Aqui, ó, terminei o trançado. Agora, eu vou laçar 4 vezes a minha agulha e vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, vou fazer os meus 2 pontinhos. Então, aqui, meninas, ó, pessoal, quando eu olho aqui no meu trabalho, eu vejo a parte de cima, ó. Eu vejo a parte de cima, aqui as partes se unem, ó. As partes de trás estão unidas aqui. E essas partes aqui, ó, estão unidas aqui, ó, tá? Então, eu vou adiantar mais um pouquinho e já vou voltar mostrando. Aqui, ó, cheguei no final da minha carreira, fiz aqui, ó, os meus 2 pontos. E aqui agora eu vou subir uma corrente, vou virar o meu trabalho do avesso. E nesse primeiro pontinho eu já começo a vir trabalhando, olha, os pontos baixos. Contem, pessoal, os pontos, não engulam pontos, porque senão o desenho não fica certo. Ele precisa ficar centralizado. Aqui, ó, se vocês perceberem, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Ele tem que ficar centralizado certinho, ó. Porque senão ele pode ficar torto, né? Se a gente não contar os pontos, ou tipo, engolir ponto, ou colocar ponto a mais, ele vai ficar torto. Ele não vai ficar certinho aqui o desenho. Então, quando vocês vierem passando aqui a carreirinha, dos pontos baixos, é bom contar a quantidade de pontos para não ter esse problema, esse perigo de estar fazendo errado. Então, aqui, ó, eu vou passando os pontinhos baixos, eu vou até no fim da carreira e já vou voltar mostrando. Ó, cheguei no fim da carreira, passei aqui os meus pontinhos baixos, um em cada ponto. Eu já subo aqui as 6 correntes e viro o meu trabalho. Já laço 4 vezes aqui a minha agulha, venho no próximo pontinho de base do lado e faço aqui o meu ponto alto quádruplo, ó. Então, eu já venho acompanhando, ó, 2 pontos. Deixa eu ajeitar a câmera. Opa, isso. 2 pontinhos, ó, no início em cada carreira. Então, aqui agora eu vou iniciar a próxima carreira. Então, eu vou vir aqui, ó, laçar a minha agulha 4 vezes. Vou laçar 4 vezes a agulha. Vou contar 1, 2, 3, 4. Vou vir no 5º ponto de base.
e vou começar os pontos altos quádruplos. Laço de novo 4 vezes, venho no próximo pontinho da base, novamente, venho aqui repetindo os pontos. Então, sempre vão ser os 4 pontinhos altos quádruplos, seguidos, um em cada ponto de base, e sempre vai ser a mesma repetição. Então, em uma carreira, eu inicio o trabalho fazendo a trança pela frente, na próxima carreira, eu inicio fazendo a trança por trás. Então, aqui, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o desenho, tá vindo, tá se formando. Essa primeira carreira, eu fiz a trança pela frente, opa, o vento tá virando minha toalha. Aqui na primeira carreira, eu fiz a trança pela frente, eu iniciei o trabalho fazendo a trança pela frente. Nessa carreira, eu iniciei o trabalho fazendo a trança lá atrás, pra vir acompanhando, ó, esses pontos. Então, agora, eu vou iniciar a minha trança pela frente, porque eu vindo pela frente, ó, eu tô acompanhando aqui o desenho. Então, eu comecei na frente, aqui eu comecei atrás. Na próxima carreira, eu começo pela frente. Então, eu venho aqui pela frente, fazendo aqui os meus pontos. Dessa maneira, eu vou formando aqui esse ponto muito bonito. Achei lindo esse ponto. Porém, com bastante dificuldade aqui, às vezes, pra trabalhar com a linha, mas o importante é que eu estou conseguindo mostrar pra vocês e pra nossa amiga aí do grupo, a Carla, que tava tanto querendo fazer esse ponto. Então, aqui, ó, 4 vezes na agulha, venho aqui pela frente, trabalhando o ponto alto quádruplo. De novo, 4 vezes, venho no último pontinho, opa, enroscou, venho no último, e faço aqui o último ponto alto quádruplo. Então, aqui, ó, vocês já conseguem perceber que o desenho vai acompanhando, ó. Ele vai se curvando, ó. Então, agora aqui eu laço 4 vezes a minha agulha e faço a mesma repetição. Vou contar aqui os 4 pontos da base, vou vir no quinto e vou começar a trabalhar. Fazendo aqui os 4 pontinhos, vou fazer os 4 pontos. Fiz aqui meus 4 pontos, então agora eu começo a fazer a minha observação. Eu vou observar aqui dentro do meio do meu trabalho, olha, eu estou conseguindo visualizar na parte de baixo os pontos que estão lá atrás. Então, a minha trança vai ser por trás. Então, eu venho agora aqui por trás, trançando, fazendo aqui os pontos altos quádruplos por trás. Então, dessa maneira, vocês não vão se confundir na hora de vir fazendo as tranças, né? Tendo essas dicas, sempre fazendo essa observação aqui no meio do trabalho, em relação aos pontos que estão lá atrás, se estão na parte de cima ou na parte de baixo. Nossa, que emboleira que eu fiz aqui. E dessa maneira, vocês vão estar conseguindo aí realizar o trabalho de vocês. Então, sempre lembrando das dicas que eu dei pra vocês, vocês vão estar conseguindo aí realizar o trabalho de vocês. Venho aqui, ó, vou fazer o último. E vou iniciar novamente a mesma repetição, ó. Então, aqui, fiz o 4º ponto, ó. Já começa a se formar o desenho. Então, percebam que aqui, ó, a importância da contagem dos pontos baixos, ó. Eu tenho que ter perfeito aqui, ó, esse meinho, a junção, o encontro aqui, ó, das tranças. Tanto aqui como aqui, ó. Aqui também. Então, dessa maneira, pessoal, é só vocês virem trabalhando, não tem mais segredo agora esse ponto. É só vocês virem trabalhando aqui, ó, lembrando sempre das dicas, ó, pula 4 pontos de base, venho no quinto
e começo a trabalhar aqui o meu ponto. Ah, eu olhei aqui no meio, fiz os 4 pontos, vou olhar aqui no meio do meu trabalho. Eu estou visualizando a parte de cima, né, os pontos de trás na parte de cima. Então, a minha trança agora é pela frente. Eu olhei aqui, eu visualizei os pontos de trás aqui na parte de baixo, a minha trança é por trás. Então, o ponto é esse aqui, Carla. Eu espero que você e todos vocês, meus amigos e amigas que estão me acompanhando, consigam fazer. Não é tão difícil, tá? Aqui vocês vão iniciar com o tanto de correntes que vocês desejem aí para o trabalho de vocês, mais largo.